noite, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, ao pessoal da instituição Beneficente Consolador Prometido, que sempre está firme e forte aqui. Eu já vi algumas carinhas aí, a Edna Correia, tem a Luciana, Giane, alguns amigos, Guilmar, que sempre, né, a Alessandra, a Jo, obrigada Jo, e a todos os amigos que vão entrar daqui a pouquinho. A gente resolveu entrar um pouco antes, ouvir uma musiquinha pra gente já relaxar, entrar nessa sintonia com o plano maior, não é? E ter aquele relaxamento mesmo, aquela tranquilidade para podermos receber essas forças do plano maior. Priscila, Andréia, boa noite. Então, que Deus abençoe essa noite, que nós possamos aprender muitas coisas da espiritualidade e fortalecermos o nosso espírito, que eu acho que é o principal, nos fortalecermos, pois nós estamos precisando. Então vamos ver a lição dessa noite, do livrinho Minutos de Sabedoria do Torres Pastorinho. Vamos ver. Acho que ele tá ficando viciado. Olha que bonito! Cumprimente a seus amigos com alegria. Muitas vezes, uma simples saudação alegre e espontânea conquista um coração e consola uma dor. A saudação triste e acabrunhada pode instilar veneno no coração alegre. Derrame alegria e bondade. Ao encontrar uma pessoa conhecida, e já terá conquistado os benefícios. Derrame alegria e bondade ao encontrar uma pessoa conhecida e já terá conquistado os benefícios de uma boa ação meritória. Que seus amigos sintam o calor de seu coração afetuoso no simples cumprimento alegre. Interessante, ainda veio calhar com o tema. Então é com muita alegria e satisfação que nós iniciamos os trabalhos, ou quer dizer, esse trabalho desta noite. Que eu lembrei que lá no Consolador a gente sempre falava isso, né? Então nós damos por iniciados os trabalhos da noite. E não deixa de ser vários trabalhos, porque a gente também tem a vibração. Né? Então, o Pedro hoje trouxe o tema relacionamento humano. Então, vamos lá. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que a paz do nosso Mestre reine entre nós, não só nesse momento, como em todos os momentos que nós estivermos a Ele ligado. Preste atenção, a Ele ligados. Então nós temos que nos ligar diuturnamente ao nosso Mestre e ao alto, tá bom? Relacionamento humano. Sem medo de errar. Este é o maior problema para o ser humano. É a maior vicissitude, é a maior dificuldade que nós temos. É por conta do relacionamento humano que nós nos encontramos nessa situação, estivemos em situações piores, podemos estar em situações piores e melhores. Tudo dependendo da relação que nós temos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, que não são poucos. E quando eu digo relacionamento humano, não está restrito apenas ao relacionamento humano encarnado terrestre, porque nós não devemos nos esquecer que todos aqueles que aguardam sua vez ou estejam estagiando ou estejam vivenciando a vida espiritual do outro lado, também são humanos. E mais que isso, todo o universo onde haja a raça humana, temos um relacionamento com eles. Então, o relacionamento humano é amplo. Eu tenho que dar uma acelerada na leitura, como eu estava até comentando instantes antes com a Jaque. Tenha um pouco de paciência, porque hoje preste atenção na leitura, porque a leitura é que vai fazer com que despertemos o interesse, a nossa necessidade, inclusive, né, de entendermos o porquê do relacionamento humano. Muitas são as pessoas que falam assim: eu não quero ver ninguém, eu não suporto ninguém, eu quero ficar sozinho, me deixem em paz. Impossível, porque nós somos criados e impelidos para que haja um relacionamento humano.
seja ele na área afetiva, amorosa, partidária, de social ou até de inimizade. Mas temos o relacionamento humano como, além de ser o principal problema, ou a principal vicissitude para alguns e até benesse para outros, dependendo da sua relação, né? Que temos que enfrentar. E é por causa dele que todas as situações que nos encontramos, tanto para o bem como para o mal, tem a origem ali, do nosso relacionamento. Tá bom? Então, veja bem, relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Essa é a definição de relacionamento. E daí então cria-se aquela árvore enorme, né? Aqueles galhos da árvore enorme que nós bem sabemos e vivenciamos no dia a dia. Como nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec registrou o seguinte: prestemos atenção. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu. Que é o que nós estamos tendo agora aqui nesse momento. Um relacionamento à distância, um relacionamento virtual, mas pelo menos de minha parte, isso aqui é verdadeiro. Reencontrar corações que simpatizam com o seu. E eu quero aproveitar para dar boas-vindas também para alguns amigos que estão iniciando, acompanhando, né? Para minha surpresa, até pessoas que eu nunca imaginava começaram a assistir e estão gostando. Azar de vocês, enquanto estiver gostando eu estou fazendo. Em nossa essência existe instalada a necessidade de afeto e não suportamos viver sem isso. Precisamos nos sentir amados, respeitados e de algo palpável que nos faça lembrar que o amor existe. Igualmente necessitamos das manifestações de carinho, de calor humano, de atenção e de cuidados. Reparemos que quando falta esse tipo de coisa a qualquer ser humano, ele se torna fora do eixo. Ele se torna deslocado e incompleto. Daí surgir, né, as inúmeras patologias psíquicas, psicológicas e espirituais daqueles que não têm isso, principalmente na infância, que são chamados os psicóticos ou psicopatas. Faltou em algum momento esse tipo de sensação, ele não se sentiu acolhido pela sociedade, ou pela família, ou pelo mundo. Alguns cometem o exagero do suicídio por causa disso. Não se sentem completos, não se sentem inseridos dentro da sociedade ou dentro da humanidade e falam, ó, vida cruel, para que vos quero? Né? Nossas buscas de felicidade poderão percorrer vários caminhos, mas todas elas serão frustradas se não descobrirmos que só existe uma única fonte de realização profunda, o amor. Na verdade, por isso que Deus, através de Jesus e através de todos os seus emissários, colocam o amor como a fonte principal de relacionamento humano. Sem amor, nada funciona. O amor que eu me refiro aqui é fraternal, amor entre pessoas. Não amor ao carro, amor aos bens materiais. Você deve ter desejo, dedicação, cuidar bem. Mas amor, esse amor que a gente está se referindo na noite de hoje, é esse amor de relacionamento, de magnetismo humano. Todos nós temos o magnetismo, todos nós temos o chamado carisma, ou a empatia, simpatia ou antipatia de alguém. Mas isso também é um relacionamento. Não vou com a tua cara, eu estou tendo um relacionamento humano. Mas não ir com a tua cara não é um relacionamento que Jesus e Deus espera de nós. Ele espera sim que um dia, sem hipocrisia, todos nós nos amemos. Jesus recomendou que nos amássemos e não que nos amassemos, que é o que a gente mais faz. Não é isso? Nos amassemos. É o meu amor por vocês. Ai, que bonito. Que linda. E a gente não consegue saber quem é agora. Não aparece. Seja lá quem for, vindo do coração, é bem-vindo.
e a recíproca é verdadeira a Sai a todos. frase agora. É Ele que nos permite alcançar a absoluta satisfação da nossa verdadeira natureza. Olha, é o amor que permite alcançar a absoluta satisfação da nossa verdadeira natureza. Muitos de nós, por ignorância até, né? Ignorância da vida espiritual, ignorância desse tipo de relacionamento, ignorância, inclusive, que isso é impelido a nós de forma natural. Como disse no começo aqui, está inserido no nosso espírito. Nós buscamos isso daí, né? Criam máscaras, criam subterfúgios, da onde durão, eu não preciso de ninguém. Por mais que alguém fale, eu não preciso de ninguém, pode ser até um desejo verdadeiro, mas ele não vai conseguir, só porque quer. A gente sempre precisa do outro, né? Em Por qualquer incrível que pareça. Lembre-se que para brigar você precisa de alguém. É verdade. Até para brigar você precisa de alguém. Muito embora tem gente que briga sozinho, né? Eu estava brigando comigo mesmo. Tá bom, tá bom. Existe isso também, né? Olha aqui, nesse sentido, o espírito Joana de Ângeles enfatiza, ou seja, Joana de Ângeles relatou o seguinte: o ser humano necessita de calor afetivo de outrem, ou seja, de outra pessoa, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior, desenvolvendo sentimentos que dormem e são esquecidos pelo relacionamento mútuo, que seja aquecidos, desculpa, esquecidos não, aquecidos, né? Pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. Concomitantemente, espraia-se esse desejo de manter contato com as expressões mais variadas da vida, nas quais aure alegria e renovação dos objetivos, por ampliar a capacidade de amar e de experimentar novas realizações. Pode ficar difícil do entendimento e estar retido isso agora, porque a Joana de Ângeles usa palavras quase que celestiais para se manifestar, né? Todas inteligentes, evidentemente não inventou nenhuma. Mas assim, o que ela quer dizer com isso daí? Todos nós precisamos de alguém. Não só no campo afetivo. Precisamos de amigos, como eu disse. Precisamos de relacionamento de parente. Precisamos de relacionamento no nosso campo de trabalho. Na sociedade, no mundo, enfim. Você pode até não gostar do comportamento de alguém. Mas se esse alguém não estiver presente, você vai ser prejudicado na sua essência. Dias desses eu estava até comentando com a minha filha. Eu falei, no início lá da pandemia, eu senti falta daquelas coisas que eu abominava, eu até xingava, brigava. Que é trânsito, gente pisando em mim no mercado, essas coisas todas, aglomeração, que agora nós estamos, por força da pandemia, impedidos. Repare bem, sente falta aquele shopping lotado, né? Tem gente que adora, eu detesto, mas ainda assim, eu detestando, senti falta disso daí. Por quê? Já começa a mexer nos mecanismos da organização do meu espírito, nos mecanismos da minha organização semimaterial, que é o meu perispírito, né? O fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras, diz Joana de Ângeles, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. Olha, nós precisamos nos relacionar para que aprendamos, se ainda não temos essa condição, de melhorar um todo. Não é? Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres, a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo que sem darem a conta. Quando eu li essa passagem aqui, eu li esse trecho do texto de Joana, eu me remeti ao homem primitivo, que tiveram a necessidade instintiva de aglomeração para formar as primeiras, não é civilização ainda, mas os primeiros grupos, que depois mais tarde vinham a ser chamados de família, né? E a necessidade não só de sobrevivência, mas de relacionamento. Como é que alguém poderia desenvolver a fala, por exemplo, se estivesse sozinho? Você pode pegar qualquer criança de qualquer país, qualquer nacionalidade, enfim. Se não tiver um adulto para lhe ensinar as palavras ou fazer com que o cérebro crie a cognitividade para que ele relacione aquele objeto a uma fala, ele jamais falará.
Isso me faz lembrar também que nos idos de 1800 e pouco, teve aquelas crianças que ficaram perdidas, virou até filme depois, né? Mama imitou um pouquinho esse filme, essas crianças se perderam. Ficaram algum tempo isoladas e depois pareciam animais, verdadeiros animais, andando de quatro sem poder falar. A lenda do Tarzan diz muito bem isso, mas isso é uma lenda, né? Que cresceu com lobo. Isso é lenda, né? Mas o desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, diz Joana de Ângeles. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Isso é profundo, é bonito, mas é verdadeiro. Ainda, insisto, que nós não queiramos. Não, eu quero paz. Existe um momento em que nós precisamos ficar sozinhos para construir o nosso balanço pessoal. O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Aquele momento também de colocar a nossa vida íntima em sintonia com o que estamos tentando passar e ser. Porque na maioria das vezes a gente para não demonstrar uma pseudo-fraqueza, nós negamos a nossa verdadeira existência. Eu até queria falar para aquele amigo que eu amo. Eu até queria falar para aquela minha filha que eu adoro. Eu queria falar com aquele pessoal lá que eu estou com eles, estou junto. Mas não, pode parecer fraqueza, não, veja bem, se ele não falar, eu também não falo. Né? E aí a vida passa. Né? Torna-se incompleto discursar sobre o amor se não abordarmos sobre o que é necessário para que ele possa existir e se manifestar. Os relacionamentos, a convivência. A não ser o extremo narcisista que ama-se a si próprio, todo ser humano ele tem que ter a necessidade de dar e receber o amor. A maneira que faz isso, às vezes doentia, que é diferente. A possessão, o ciúme. Não é só ciúme de casais, não. Tem gente que tem ciúme do outro amigo, né? Eu não quero que você fale com ele, fale só comigo. Né? Quer dizer, isso é um relacionamento que precisa ser burilado, um relacionamento que precisa ser cuidado, que precisa ser iluminado. Mas é um relacionamento. Nós já ouvimos várias vezes pessoas falarem, inclusive da área psiquiátrica e psicóloga, que diz o seguinte, relacionamento doentio. Então, se ele está doente, você tem que curá-lo. Hoje as pessoas falam tóxicos. Né? Ácidos. Livre-se dos tóxicos, dos agrotóxicos e por aí vai. Como se nós também não fôssemos em determinada existência, ou nessa mesmo, como se nós também não provocássemos em alguém uma certa toxicidade, né? No nosso falar, no nosso jeito de ser, no ser desnecessário. Às vezes eu tomo bronquinha dela, porque eu não posso falar um pouquinho mais exacerbado que ai, você tá... Eu dou bronquinha assim. Não, mas isso aqui caiu Você tá brigando comigo, eu não tô brigando. Caiu como uma luva pra mim hoje, porque hoje meu dia foi meio complicado. Pois é. Então, Joana de Ângeles dá essa recomendaçãozinha para nós aqui. Mas ainda segundo o Livro dos Espíritos, na questão 766, os espíritos superiores afirmam que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida e à relação. Pois é. Então não tem jeito, não vai escapar, né? Tem que se relacionar com as outras pessoas, até porque assim um aprende com o outro, né? Não tem como. De preferência. Porque aqui fala que é uma escola, né? É uma escola. É. E como é que você vai participar de uma escola se você não tem os seus coleguinhas? Pois é, mas você não se dá bem, às vezes, né? com todos os coleguinhas. Às vezes não dá pra se dar bem. Outra história. Precisa... O que a gente está falando aqui na noite de hoje é colocar a necessidade de se relacionar, se interagir, não é só no grupo do WhatsApp, não. Interagir olho no olho, pessoalmente. Sim. Às vezes, um olhar substitui uma frase. Um olhar de negação, um olhar de aprovação, principalmente vindo dos nossos pais, né? Só dar aquela olhada assim e falar, fiz alguma coisa, não sei bem, mas fiz alguma coisa errada. O espírito até sai do corpo. Ou então um olhar de aprovação, quando você está fazendo alguma coisa e a plateia
maneia a cabeça, falando, você já começa a ganhar mais confiança, não é? O olhar de reprovação, às vezes não precisa nem falar, mas isso é relacionamento humano, né? Os 5 sentidos que nos foram dados, mais um, que é da mediunidade, né? Nos foi concedido para que houvesse a comunicação, para que houvesse o relacionamento com quem quer que seja, ou qualquer setor da nossa vida. Porque nós somos como uma empresa, né? Nós temos vários setores, né? Nós temos as funções de filho, pai, irmão, tio, amigo, vizinho, chefe, Verdade, empregado, transeunte, motorista, passageiro, paciente, né? Em hospitais, paciente também na paciência, enfim, consumidor, provedor, sanguessuga. Nós temos sempre toda a relatividade do relacionamento, ou seja, a importância e a intensidade do relacionamento, quem nos dá somos nós através do uso do nosso livre-arbítrio. É interessante até para fazer uma reflexão. Como é que eu sou como companheira? Como é que eu sou como filha? Como eu sou como irmã? É interessante E isso. quem vai dar esse feedback? Quem é que vai julgar? Você Outro, com narcisismo? Não, eu devo ser um excelente pai. Não, eu sou um excelente amigo. Eu sou um excelente patrão. Para você ser excelente tudo. Agora, quem vai dar isso daí é o consumidor de você. Quem é o consumidor de você? O outro. Não é? Isso. Eu não ligo a mínima porque pensam de mim. Liga sim. Ah, no fundo a gente... Liga sim. Então, com certeza. Se não liga, deveria ligar sim. Não uma crítica infundada, que você sabe que é evada de um sentimento negativo de inveja, ou um sentimento de repressão gratuita. O cara não foi com a tua cara, você não fez nada pra ele, mas não foi com a tua cara. Bom, isso foi na vida passada, então tudo bem, fica aí, na próxima a gente se encontra ou não. Mas toda vez que a gente fala assim, você é bruto, por exemplo, primeiramente você fala, não sou não. Mas vamos analisar por que essa pessoa achou isso, né? que eu sou bruto. Porque eu fui indelicado com ela em algum momento, ou fui indelicado com alguém e ela presenciou. Aí você faz uma análise. Melhora. Bom, se for isso, como se você não achou, pergunta para outro alguém. Isso quando você me acha bruto? Não vale perguntar para a mãe. Para a mãe não vale. Para a mãe a gente é perfeito. Mas mesmo assim, minha mãe não dava muita moleza não quando via que você está pisando na bola. Tem que falar mesmo. E você como pai e mãe tem que falar mesmo. Fala, não filho, eu acho que você foi desnecessário naquele momento lá, ou você falou demais, né? Isso é amor, isso é educar com amor, né? Olha para aí. Tá. O ser humano não existe como ser isolado no tempo e no espaço. Existe um só, Adão. Ele é o produto das interações que estabelece com os demais. Somos, portanto, profundamente influenciados pelos relacionamentos que instituímos, necessitando deles para nos tornarmos seres completos e saudáveis. Né? Mas conviver não significa necessariamente conhecer o que se passa no mundo íntimo das pessoas. Graças a Deus. Nós não lemos pensamento, nós não conseguimos ler o que a pessoa está pensando enquanto está falando com a gente, porque senão simplesmente seria impossível se relacionar com alguém de modo produtivo. Mas quando a gente está na outra dimensão, a gente consegue, né? Não tem como, né? Não, depende. Depende? Depende da necessidade, depende... por exemplo, não existe Nelson Rubens lá no mundo espiritual. Você vai promover uma fofoca a ponto que eu estou falando pelo menos os bons espíritos, né? Porque os maus espíritos, os perversos aí, ou aqueles que são zombeteiros, estão nos circundando e nos dando ideia errada a todo momento. Eu digo assim, por exemplo, você falou saber o pensamento do outro. Ler o pensamento? Não, veja bem, só os espíritos que têm maior gabarito, com a necessidade de terapêutica, para nos ajudar. Se adianta eu saber o que a pessoa está pensando ali, eu só adivinha, fala, olha o que ele está pensando. Teve um filme aí, uma vez que nós assistimos, que ele conseguiu ler, era até
Era o Jim Carrey? Não lembro. Mas que ele conseguia... como é que é? O que as Não, mulheres gostam. Lembra que ele conseguia... Gibson. Ele conseguia ler o pensamento das mulheres. Isso. E ele se achando tudo lá, ela fala, esse babaca já veio me encher o saco. Então, o cara fica meio decepcionado, fala, meu Deus do céu, eu achava que estava abafando e não passo de um imbecil, do idiota. Não é? Esse filme é interessante. O que as mulheres Porque as mulheres gostam ou pensam, uma coisa assim. É com o Mel Gibson, muito bom. Ficção, claro. Teve um raio lá, ele Mas tomou um raio e ele mas começou a ler o pensamento da mulherada. Mas é interessante para uma reflexão. Deus me livre, não quero não. Né? O ditado popular, perto dos olhos, mas longe do coração, demonstra que nem sempre estar próximo denota reciprocidade de sentimentos, de interesse e de ponto de vista. Né? Todo relacionamento humano é uma via de mão dupla, que se estabelece, sobretudo, pelo prazer e compensações emocionais que proporciona aos envolvidos. E ele não morre por si mesmo. E muitas relações definham lentamente porque as pessoas não compreendem o quanto ou que tipo de manutenção, tempo, trabalho e cuidados elas requerem. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, quem tem algumas décadas de vida como eu posso comparar quando eu tinha 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Pronto, parou. Daqui a 10 anos eu vou ver também se eu estou pensando da mesma forma. Nós sentimos uma evolução ou involução, não sei, depende do ponto de vista de cada um, né? Você hoje não pensa como pensava quando tinha 16. Quando tinha 26, quando tinha 36, você vai, não sei se amadurecendo, melhorando, ou deveria, né? Pela aquisição das experiências da vida, a tendência é a gente up, né? A pessoa que está do lado também muda. Então, você vê algumas pessoas, não dizer diretamente, mas você vê até em algumas peças de arte aí, enfim, ficção, que a pessoa fala assim, você já não é mais o homem que eu me casei, ou você não é a mulher com quem eu me casei. Claro que não. Muda, todo mundo muda, né? Não só fisicamente, mas claro que não. Mas por que o relacionamento tem que ser entendido todo dia? Para que essa mudança não afete aquilo que fez com que você se unisse à pessoa, seja num relacionamento amistoso, né, de amigos, ou amoroso, ou de pai e filho, né? Você se dá muito bem com o seu filho quando ele tem 1 ano de idade. Por quê? Você determina tudo e a hora que ele vai fazer. Mas será que você vai se relacionar da mesma forma quando ele tiver 20? Muito, quase que certeza, provavelmente não, né? Porque você vai crescer com ele, você vai conhecer o teu filho, para que depois desse relacionamento tenha um outro tipo de conotação, de relação, mas que continue o amor, talvez até realmente, né? Continue o amor e o respeito pelo seu filho. Você não pode deixar para respeitar seu filho quando ele tiver 20, 25 anos. Você tem que respeitar assim que ele nascer. Né? Entendendo as suas necessidades e caminhando. Eu gostei de ser pai. Na outra eu quero ser de novo. Na outra encarnação. Ainda sou, né? Bom, é também uma entidade viva, um processo dinâmico e em constante mudança, que precisa ser cultivado através da superação dos conflitos que naturalmente surgem. E dependendo do nível de experiência, da habilidade de ajustamento e das próprias necessidades, cada pessoa irá responder de maneira diferente a esse desafio. Tem gente que fala, para mim Deus chega, não quero mais, seja qual tipo de relacionamento. Até profissional. A pessoa, não aguento mais, pede demissão. Isso é fácil. Né? Você vai pedir demissão do seu filho, do seu pai, do seu irmão. Pedir demissão do meu irmão. Não vai dar, né? O ser humano, de forma alguma, pode viver sem um relacionamento que ele constitui fatores básicos para o enfrentamento dos desafios e desenvolvimento dos valores que eles jazem interiormente de forma embriatória. É redundância isso daqui, né? Já falamos. Estando nós como espíritos imortais, regidos pela lei da sociedade, que é uma lei, tem a lei da destruição, a lei do amor, e tem a lei da sociedade, é lei de Deus, não tem como derrocar. Necessitamos dos contatos interpessoais, porque são eles oportunidades excepcionais de desenvolvimento interior. Esse negócio de ermitão é muito bonito, mas não funciona.
Um ou outro pode ver lá isolado, lá, mas vê com a cabeça da pessoa. Não é, a gente chama de normal, né? Neles é que revelamos nossas verdadeiras características e é através dele, do relacionamento, tá? Que temos a possibilidade de vencer o egoísmo, a raiva, a desconfiança, o medo, aprendendo mais sobre a generosidade, a tolerância e o perdão. Esse é o imprescindível trabalho interior que amplia o discernimento sobre o bem e o mal, que permite o encontro com a paz e a felicidade, bem como contribui para o progresso espiritual. Daí Jesus recomendar sempre, né? Reconcilia-te com quem que ele pede? Com o teu inimigo, que é o oposto de amigo. Portanto, é um relacionamento doente. Ódio, segundo Chico Xavier, é o amor que adoeceu. Que certa vez até em outra palestra, eu deixei claro isso, que os mesmos hormônios, os mesmos órgãos que são afetados quando a gente brilha o coração por alguém, que ama alguém, são os mesmos, a mesma adrenalina, a mesma quantidade é derramada no sangue, só provoca a emoção diferente, mas são as funções básicas que são alteradas no nosso corpo, né? Dilatação da pupila, aquele coraçãozinho que sai naquelas coisinhas quando vê o ser amado. É o mesmo quando vê o ser que odeia, só que de forma nociva. Então, sabiamente, Chico diz que ódio é o amor que adoeceu. Não existem duas pessoas rigorosamente iguais. Nem fisicamente, talvez, pelos gêmeos, né? Mas digitais e íris, nós já sabemos que não. Mas não é esse iguais que ele está se referindo aqui no texto. É igual ao comportamento, é igual ao modo de pensar, iguais à sua essência. Somos, sim, todos filhos de Deus, formados à sua imagem e semelhança, que não é física. A imagem e semelhança é o que é? Espiritual. Somos centelhas divinas, né? E, nesse sentido, sim. Portanto, todos irmãos. Mas não existe duas pessoas rigorosamente iguais assim. Gosto disso, penso assim, minha cor preferida é essa, eu gosto desse tipo de coisa, não gosto de dormir muito. Enfim, as características que fazem com que nós nos tornemos individuais não são compartilhadas. O ruim, o mal, o terrível de algumas pessoas é que quer tornar igual a si outrem. Ou vem com essa historinha que nós temos que deixar de lado, que puxou o pai. Eu já falei que quem puxa é burro carroça. Você não tem, só porque o seu pai foi X pessoa, você não puxou o pai. Filho de peixe, peixinho é. Sabe? Essas frases que as pessoas têm como verdadeiras, não são verdadeiras, são falsas. Se tiver 2 quadradinhos lá, verdadeiro ou falso, faz o X no falso, aí você passa adiante. Entendeu? Porque não somos iguais. Você recebe muita influência, inclusive de espirituais, inclusive de espírito que nunca te viu, te dá influência. Aproveitar que ele está meio nervosinho, vou jogar aquela ali para ele dar mais uma cacetadinha. Ou, ao contrário, aproveitar que ele está no momento de êxtase espiritual, o cara está aberto, olha como ele está. Então vamos intuí-lo a fazer tal coisa. Então, lembra-se que Kardec disse que, quando ele pergunta que nós sofremos influência dos espíritos, mais do que imaginam vós. Na verdade, em alguns casos, são eles que vos conduzem. Olha aí. Não como marionete, mas se você é uma pessoa suscetível, não é? As boas ideias, ótimo, né? O problema é que a gente não consegue manter-se suscetível às boas ideias direto, né? É igual aquela novela da Viagem. O Alexandre está obsediando uma senhora. Aí ele chega até a falar umas frases e ela repete. Repete a frase. Ela faz igualzinho, aí ele fica rindo, porque consegue, né, fazer com que a pessoa faça o que ele quer. É complicado isso. Cada indivíduo
possui um modo bastante específico de ser e de pensar. Claro, sabemos disso, né? De se expressar e de se manifestar seus sentimentos e afetividade. Porém, o que ocorre na grande maioria das relações é que, se as opiniões são divergentes, por exemplo, cada um tenta impor o seu ponto de vista, fazendo com que o diálogo acabe em discussão. Palavra-chave: impor. O que você pensa, né? Não aceitar a opinião do outro, mesmo que ela seja contrária à sua, né? É só trocar um comecinho. Impor para expor. Isso. Exponha, a pessoa não concorda. Qual a parte que você não concorda? Tudo. Então pega esse assunto e não toque mais nele. Se a pessoa fala que o que você não concorda em nada, não vai sair nada. Agora, não concorda em parte. Qual parte que você não concorda? Essa aí tenta convencimento. Se não, chega-se a um ponto comum. E se a colocação de pontos de vistas não chegar a lugar algum, encerre o assunto. O famoso, vamos mudar de assunto? Não, mas não, vamos mudar de assunto, que aquele lá nós já vimos que não vai para lugar nenhum. Então, nós chegamos numa barreira. Ou então vamos deixar que daqui a um tempo a gente volta a conversar. Quem sabe um dos dois mudou de ideia ou se convenceu, aí é isso que se chama relacionamento inteligente e sadio. A pessoa bate o pé. Nem adianta falar comigo que isso aí eu sou radical. Pronto, então já tá dado a sentença. Acabou. Não tem mais. Você é radical, eu também sou. Se você é turrão, eu também sou. Isso não vai ficar assim. Isso vai ficar assim. Aí já se arma, box. Entendeu? Alguém tem que ceder, né? Mas aí vem o orgulho. Às vezes é melhor deixar o outro ter razão. Aí fica quieto. Diz aquela frase lá que é muito fácil de ser dita, né? Quero ver de ser cumprida, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Né? Frase bonita, né? Eu preciso ser feliz. É que tem que se trabalhar. Eu prefiro né? ser feliz do que ter razão. Então, então o outro sempre vai ter razão e você nunca vai expor o seu ponto de vista. Então você vai ser dominado pelo outro porque você não quer brigar. Não é brigar. A discussão também tem que ter um tom civilizado, uma discussão sadia. Por exemplo, a nossa religião, ela é discutida com as outras, quando há condição. Quando você se interessa por uma religião que não seja a sua, você vai provocar uma discussão, mas não de briga, no sentido de briga. Uma discussão. Olha, esse ponto aqui, por que vocês pensam dessa forma? Olha, aí eu vou apresentar o meu argumento e a pessoa vai apresentar outro argumento. Isso. A pessoa pode aceitar um pouquinho do meu, um pouquinho do seu, nos abracemos e vamos ajudar o próximo, que é o que interessa. Né? Existe espírito? Eu falo, existe. Eu não acredito. Tá bom. Prova que existe. Eu falo, prova que não. Pronto, ficou 50% para cada um, todo mundo mantém a amizade e a vida que segue. Se eu não consigo provar que existe, provamos sim, mas eles não querem ver, então prova você que não. Bom, só um caso. Né? Isso. Quantas são as pessoas que excluem de sua vida parentes, amigos e até filhos por não tolerarem as contrariedades e as diferenças. Entretanto, cada um de nós possui qualidades únicas que podem enriquecer nossas interações. Os relacionamentos mais consistentes são justamente aqueles que se alicerçam na premissa de que a diferença não significa divergência. Você pensar diferente de mim não significa que você seja meu inimigo. Você escolhe um time de futebol para torcer, não significa que agora eu vou parar de falar com você porque você torce com um time que é rival ao meu. Um time que é rival ao meu e não a mim. Eu não tenho que se ter rivalidade por alguém que torce de um time diferente do meu. Isso é uma das premissas, é uma das bobagens mais prementes que ainda insistem na nossa sociedade. E que, infelizmente, eu vejo pessoas esclarecidas darem o sangue, matar por causa disso. Isso mostra a inferioridade de relacionamento e ainda quanto a pessoa está lá para trás ainda. Meu Deus do céu. Que dirá a religião? Bom, vê aí no mundo. As decepções, o cortar de cabeça, explosões. Agora, recentemente, na Venezuela, fizeram um grupo de cristãos comer a Bíblia. Os caras puseram a marca, come aí, já que você gosta, come aí, os caras comendo a Bíblia. Sabe, gente?
Olha, bom, vamos lá. Kardec, na questão 768 do Livro dos Espíritos, explica o seguinte, olha, nenhum homem tem a faculdade completa. Pronto, ninguém aqui é o bom. Ninguém é o bonzão, tá bom? Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Seja no campo profissional, intelectual, alguém está sempre ensinando alguém está sempre aprendendo com alguém está sempre compartilhando com alguém, né? Esse é o sentido de sociedade civilizada. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Você pode sim e deve se isolar, pelo menos mentalmente, de grupos que são radicalmente contrários aos seus princípios. Aí já entra no nosso campo aqui, né? De moralidade, de generosidade, de caridade. Você não vai a pretexto de, eu tenho que me socializar, você também vai se tornar um elemento fora da lei, um bandido ou coisa que o valha. Não. Por isso que a gente, no começo aqui, eu vou ler a definição de novo, né? Para a gente não se perder viajar na maionese. Relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. O objetivo e o interesse das pessoas que praticam um ato de violência, como furto, como estupro, como roubo, como assassinato, é diferente do nosso. Então, nesse sentido, temos que nos isolar, sim. Embora ainda criemos alguma condição de orar por esses irmãos que sabemos que são doentes do espírito. Mas não é por causa disso que nós vamos rechear nossa casa deles e vai dar sopinha, né? A cada um segundo suas obras. Pois é. Bom, então diante dessas informações, qual deve ser o nosso comportamento daqui para frente diante das mídias sociais? Tocar nessa feridinha aí que eu não gostaria que tivesse existido isso, mas o mundo chegou na era digital, ou eu entro nele ou eu estou fora. Ou eu virei ermitão na marra, não é verdade? Mas qual é o relacionamento que nós... O que a gente deve pensar? Isso é um momento para a gente refletir, cada um de nós termos assim, a opinião... obviamente todo mundo tem opinião própria, né? Ninguém tem opinião dela. Na opinião dela, eu penso, não, eu tenho na minha opinião, óbvio. Outra coisa que a gente fala, na minha opinião, se não for na sua, vai ser de qual? De quem, né? Bom, mas veja, penso eu pelo menos, tenho que tratar da seguinte forma. Tentar ser o mais claro, o mais objetivo, o mais delicado, sucinto, o mais social possível, como se estivesse falando comigo. Né? O que nós vemos aí nas mídias sociais, até pelo distanciamento, né? As pessoas são valentes, né? São bem contundentes nas palavras, porque está longe, né? Você tem mesmo coragem de xingar aquela pessoa que você está xingando cara a cara? Ou lançar um desafio frente a frente? Então deve ser assim, fazer de conta que a pessoa está na nossa frente. Usar de palavras, se for duras, mas aquelas que você usaria falando com a pessoa como se ela estivesse ali. As mídias sociais hoje faz com que a pessoa perca muito da sua essência. Porque ela não está sentindo calor, ela não está falando, ela pode voltar atrás. Escreveu uma coisa ali, não é bem isso que eu quis dizer, eu vou falar melhorzinho aqui para eu parecer inteligente, para eu parecer mais simpático, para eu parecer mais cristão, quando na verdade não é. Então seja verdadeiro, da mesma maneira. Mal educado, você não pode ser em lugar nenhum. Não é? Não é só ali, cachorro, sem vergonha, não sei o quê. Se você estivesse na minha frente. Talvez não, se estivesse na sua frente, você não ia falar nada, você ia ficar quietinho. Tem que ter respeito, né? Respeito. Nada a ver, pelo menos no meu caso, né? Com o pensamento, de algumas atitudes de algumas pessoas, principalmente no meio político, né? Com o qual eu não concordo, que eu uso de palavras, sim, veementes. Por que você não fala na frente dele? Porque eu jamais vou estar na frente dele. Porque senão eu até teria coragem, sim. Mesmo que fosse
corresse o risco de ir preso. Mas eu teria coragem sim, porque toda vez que a gente manifesta uma indignação, é por uma causa justa, né? Então você vê uma notícia que alguém pegou recurso de criança e enfiou no bolso. O que você vai falar para essa pessoa quando ela estiver na sua frente, por exemplo? Olha, digníssimo senhor, desculpa, mas eu acho que o senhor fez alguma coisinha errada. Não. Se eu tiver que chamar alguém de ladrão, eu vou chamar de ladrão lá nas mídias e na cara da pessoa. Você é ladrão. Comprovado. Você não pode acusar alguém sem prova, né? Só um exemplo que eu dei. Fora isso, todo mundo sabe aí. Cada um sabe onde é que vai apertar aí as mídias, porque é uma coisa que tem que ser considerada assim. Não tem como voltar. Se fosse um modismo aí, uma moda de calça rasgada que já passa e tal, não sei o que, vem de novo a pantalona, assim vai, não. Mas esse treco chegou para ficar. Eu só estou conseguindo falar com vocês agora graças às mídias sociais, senão não estaria falando. Então é uma realidade. Tem gente que não quer trocar, que não quer trocar mais, viu? Já sei de gente que quer ficar assim. Eu estou em casa, mais tranquilo. Não preciso sair. Tem gente que a gente triplicou, quadriplicou talvez, né, o número de assistentes, né, de pessoas que querem ouvir, por causa da facilidade de estar em casa. Porque às vezes eu vou até o centro, está chovendo, tem trânsito, a criança chora, dá dor de barriga. Agora aqui, ó, você está com o seu pequenininho doente, você pode deixar ele aqui do lado e está ouvindo da mesma maneira. Então não é um demônio, não é uma coisa de todo mal. A gente tem que, enquadrar aí. Mas tem algumas transformações que nós precisamos passar, né, para aprender algumas situações. Porque também eu gosto também da live e tal, mas eu sinto falta daquele calor, sabe? Exatamente. Daquele abraço, né? De chegar até das brincadeiras, centro, até das sabe? besteiras que a gente fala. Porque a gente se abraça muito no começo, é um abraça, no final também. Né? Eu até brinco, a Alessandra tá aí, tá assistindo. Eu até brinco com ela, falo assim, gente, o abraço da Alessandra não tem igual. Eu até falo pra ela assim, que qualquer dia eu vou fazer que eu ia fazer uma fila pra ela ficar abraçando. Igual do Tadeu. Igual lá. O irmão Tadeu lá em Minas Gerais, né? Porque é muito forte, é muito gostoso. Né? Então a gente sente essa falta, né? Do abraço. É uma característica que ela tem de transmitir o magnetismo, que independe até do que ela esteja pensando no momento. Verdade. Aquilo é do próprio perispírito dela que irradia, né? Tô sentindo falta desse abraço. O magnetismo, a eletricidade, né, espiritual. E não adianta eu querer imitá-la, por exemplo. Não tem como. Né? E quem quer que seja, que é uma coisa que é da pessoa. Né? Então, vou colocar aqui, saudades dos nossos encontros. Verdade. Do abraço, aquele calor humano, né? De ouvir, né? Conversar, isso faz... Mandar a pessoa embora, porque a gente quer ir embora, a pessoa acaba o nosso trabalho e continua a resenha, e se deixar, a pessoa vai até 2 horas da manhã. E ainda lá, a pipoquinha, né? O café no final. São coisas... E apagar a luz, né? Porque senão ninguém vai embora. Tem vezes a gente tem que expulsar as pessoas. Eu apago a luz, senão o povo não vai embora. Mas é bom isso daí, né? Obviamente. Bem, para finalizar, na obra O Despertar do Espírito, temos a seguinte fábula. Vou contar uma fábula. Faz tempo que eu não faço isso. Eu sempre encerrava, né? Às vezes com uma fabulazinha, com um ditadozinho, com alguma coisa. Então, mas o tempo é escasso. Então, nessa obra O Despertar do Espírito, diz o seguinte. A fábula é a seguinte. Numa já remota era glacial, os porcos espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo intenso frio que reinava por toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que irradiava. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente. Você já tentou abraçar um porco espinho, né? Provocando reações inesperadas, quais o afastamento de alguns deles. Então, doeu, sai pra lá, né? Como consequência da decisão, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se. E agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Essa fábula
nos ensina o seguinte: nós temos que agir como um porco-espinho. Muitas vezes a presença, a proximidade de alguém não nos é muito confortável, mas nós temos que dar um jeito de estarmos juntos ali, né? Nos encaixarmos para que o todo seja preservado. Como diz a fábula, aqueles que não quiseram estar no todo, se afastaram, morreram congelados. Os demais, percebendo aquilo, falaram: a gente vai ter que dar um jeito. Eu sei que o espinho dela me machuca, o seu me machuca. Vamos entrelaçar aqui, vamos dar um jeito para poder conviver melhor. E é assim que nós temos que fazer também, no nosso dia a dia. Não é tudo maravilha, não é todo mundo e a todos que nós agradamos e que nos agrada. Mas estamos aí para isso, para Precisamos conviver. Aprender a viver em sociedade de forma racional e de forma pacífica, o mais possível. O melhor possível. Né? Então é isso. A mensagem que eu tinha para dar para hoje é essa daí. Para nós, para mim, para todo mundo. Eu preciso cortar alguns espinhos. E também preciso aparar espinho de muita gente. Mas a gente tem que fazer isso daí, tá bom? E é pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, pelo amor à humanidade que nós temos que fazer esse esforço. Verdade. Então, fiquem todos com Deus. Que esse resto de semana seja bastante produtivo, bastante feliz, dentro da possibilidade, claro, de nós. E estaremos juntos na próxima semana, se Deus permitir. Tá bom? Ó, amor. Saudades do cafezinho, né? Então, como o Pedro falou, a gente precisa mesmo, né? No começo, do afeto, do abraço, do calor humano. Isso faz um bem muito grande. Mas enquanto isso não acontece, então vamos enviando vibrações de paz, amor, saúde aos nossos irmãos que mais necessitarem. Vibremos por todo esse planeta, pelos animais, pela natureza, por aqueles que estão em situação de rua, por todos os doentes, por aqueles que estão voltando ao plano espiritual, estão retornando ao plano físico, pelas crianças, pelos idosos, por aqueles que fazem o bem, pelas instituições de caridade, pelos hospitais, creches, asilos, escolas, presídios, pela nossa casa de oração, por esse lar que nos acolhe e nos permite nos livrar de tantos sabores, não é? Pelos nossos locais de trabalho, estudo, pelos nossos companheiros do dia a dia, mesmo que virtualmente, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos familiares, por aqueles nossos entes queridos que já partiram, pelos nossos entes queridos, amigos que estão doentes. Então vamos pedir por essas pessoas e vamos pedir a Deus licença para vibrarmos por nós mesmos também. Então que Deus nos abençoe a todos, que Maria de Nazaré, com seu manto sagrado, cubra toda a terra e nos liberte de todos os males. E que nós possamos também ter a eficácia da vacina. Que Deus ilumine a todos aqueles cientistas, todas aquelas pessoas que estão trabalhando em prol da cura ou de amenizar tudo isso que nós estamos passando. E uma excelente semana a todos. Estaremos aqui na segunda-feira, no momento de oração, das 8 às 8h20, né? 20 horas e 20 horas e 20 minutos. Para o nosso momento de vibrações, mandem os nomes das pessoas que vocês desejam que nós todos juntos façamos aí a oração. E terça-feira estaremos aqui juntos, se Deus permitir, e Ele há de permitir, realizando mais essa tarefa aqui de aprendizado entre amigos. Fiquem com Deus. Uma excelente noite a todos. Beijos.